Paz do Senhor, meus queridos irmãos, com imensa alegria que volto a vos falar nessa manhã, Pastor Mauro Bonfim. Mais um vídeo, né? Mais uma gravaçãozinha, só para poder criar o hábito, né? De estar gravando, já que fizemos o grupo, Entende o que Lê. E hoje a gravação é especial a um pedido do nosso querido e amado irmão Diácono Nerias Boaventura, lá no nosso grupo, né? Ele pediu um esclarecimento lá sobre as duas testemunhas do Apocalipse, ali no capítulo 11. E ele pediu se a gente podia falar alguma coisinha. E quem abraçou também essa ideia foi o diácono Hans Miller. Hans Miller também abraçou essa ideia e nós ficamos felizes com os irmãos estar assim, participando conosco. Isso nos incentiva, nos emotiva, né? A gente fica muito feliz por isso. Muito obrigado, meus irmãos, pela colaboração aí e ajuda no nosso grupo, né? Para a gente poder estar compartilhando com os irmãos, né? A respeito da palavra de Deus. Apocalipse, todos nós sabemos que é uma matéria teológica, né, irmãos? Da escatologia. E assim, eu não sou tão entendido sobre escatologia, né? Mas eu tive um bom professor, que é o pastor Paulo Lucas Sacramento, ele que ministrou muitas vezes as nossas aulas de escatologia, e eu aprendi muito, muito mesmo, né? E uma das coisas que ele sempre falava para nós é que nós nunca venhamos ler e interpretar o Apocalipse de maneira natural, no nosso entendimento. Não. E nunca isoladamente os textos, porque o Apocalipse nada mais é do que a revelação daquilo que foi profetizado pelos profetas, né? Nós vemos muitas revelações, principalmente aquele paralelo com Daniel, né? E, inclusive, as duas testemunhas têm a ver com Daniel 9, se eu não me engano, o versículo 24. Então nós vamos falar alguma coisinha aqui, entendeu? Espero em poder ajudar, em poder aprender também. Se os irmãos quiserem falar, também pode ficar à vontade, não é? E assim, eu aprendo com vocês, vocês comigo, e nós aprendemos com Cristo, com o Espírito Santo, amém? Então eu vou ler aqui, onde o texto está baseado, que é no livro do Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 3. Está escrito assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. E estas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Essas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da tua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Amém? Louvado seja Deus. As duas testemunhas, irmãos, são dois personagens que são apresentados no capítulo 11 de Apocalipse, a partir do versículo 3. E aqui no capítulo 11 só apresenta somente elas como testemunha, mas não dão nomes a elas. Elas não têm nome aqui, elas não têm identidade. Isso quer dizer que elas são anônimas. E que elas profetizarão na cidade de Jerusalém durante 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Todos esses números se equivalem. E muitos têm se perguntado quem são essas duas testemunhas. E muitos estudiosos ao longo dos anos
ao longo da história, eles têm atribuído alguns nomes a essas testemunhas. Uns crê que é Zorobabel e Josué. Não Josué conquistador, sucessor de Moisés, mas sim o sumo sacerdote, contemporâneo de Zorobabel, né? Ali na reconstrução do templo, principalmente. Muitos dizem que é eles porque Zacarias 4 faz uma referência das duas oliveiras. Outros dizem que é o Novo Testamento e o Antigo Testamento, ou seja, a Igreja Apostólica e a Lei de Moisés, porque ele se baseia nos candelabros, né, os dois candelabros, também no versículo 4 do capítulo 11 do Apocalipse que nós estamos estudando, certo? Então eles atribuem, porque candelabro no Apocalipse ele fala de igreja, então eles atribuem isso aí. Outros dizem que é Enoque e Elias. Enoque e Elias. Por quê? Porque Enoque e Elias foram os únicos do Antigo Testamento que não provaram da morte. Eles foram arrebatados, né? Eles foram transladados, eles foram levados ao céu sem provar a morte. E que eles deveriam voltar para morrer. E eles se baseiam isso naquele texto bem conhecido de todos nós, que é Hebreus 9, versículo 27. Hebreus 9, versículo 27, onde fala que o homem está ordenado a morrer uma única vez e depois disso segue-se o juízo. Então ela acha que as testemunhas elas são Enoque e Elias porque eles não provaram da morte e como é uma ordem ao homem morrer, eles deveriam voltar, morrer e etc. Outros dizem, e esses outros são a maioria, que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Moisés e Elias. Por quê? Porque o versículo 6 do capítulo 11 vai trazer-nos uma referência sobre alguns sinais e prodígios que essas testemunhas farão. Elas vão fazer alguns prodígios, alguns sinais vão acontecer na hora que elas quiserem fazer. Elas têm essa autoridade para fazer. Além de soltar fogo pela boca, né? Para aqueles que tentaram as matar. Elas vão fazer fechar o céu para não chover. Uma outra vai converter a água em sangue e jogar praga na face da terra, quanto que elas quiserem. E esses sinais, irmãos, aconteceu com dois personagens no Antigo Testamento, que é o Elias e o Moisés. O Moisés, quando confrontou o Faraó, lá no Êxodo 7:20, ele confronta o Faraó, ali ele junto com Arão, e ali ele converte as águas em sangue, né? Naquele confronto. Também vem as 10 pragas sobre a terra, e a água faz parte dela, água convertida em sangue. E o outro personagem que fechou o céu, né, e não choveu até que ele falasse que poderia chover, lógico, na submissão de Deus, debaixo da autoridade de Deus, foi Elias, quando confrontou o rei Acabe. Ali no capítulo de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então você vai ver ali que o Elias ele confronta Acabe e ali ele profetiza que não vai chover. Ele vai fechar o céu ali e não vai descer água na terra até que ele fala que vai voltar. Então são dois personagens que fizeram sinais que essas duas testemunhas farão. Então a maioria dos estudiosos, dos exegetas, eles creem que são Elias e Moisés. Há aqueles outros que dizem, né, esses
essas seitas aí, religiosas, que diz que são seus fundadores, né? Que virão fazer parte dessas duas testemunhas. Mas aí a gente descarta. A gente nem faz cogitação nisso aqui, porque a gente sabe que não é verdade. A minha opinião, pastor Mauro, se eu fosse identificá-la, se eu fosse dar nome para elas, ou apontá-las como um dos profetas do Antigo Testamento, ou um desses personagens que citamos aqui, eu diria que é Moisés e Elias. Não só pela referência do versículo 6, né, mas como também por pela aquela reunião que Elias e Moisés teve com Jesus ali no Alto Monte. Nós vemos que Jesus saiu ali com Pedro, Tiago e João, e enquanto eles estavam ali orando, Jesus ele se transfigura, né? A glória de Deus desce, fica todo resplandecente, e quando os discípulos olham ali, ficam maravilhados. Eles veem o Moisés e o Elias conversando com Cristo, né? Conversando com Jesus. Quando eles pensam em falar alguma coisa, né? Vamos fazer aqui, Senhor, uma tenda para 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e para Elias. Eles se escondem na nuvem de glória e desaparecem. Então, se eu fosse dar nome, eu daria esses dois, Moisés e Elias. Mas a certeza que nós temos, irmão, que essas testemunhas, elas são anônimas. A Bíblia não dá nome. Tá? A gente podemos, por curiosidades, ler, isso é bom, mas assim, a Bíblia não dá nome. Então isso é certeza. Então, amém? Quando vai ser e para quem essas duas testemunharão ou profetizarão? Vai acontecer na parte final do período tribulacional, ou seja, da grande tribulação. Nós sabemos que a grande tribulação será no período de 7 anos, que corresponde à 70ª semana de Daniel, né, que vai se cumprir, e ela vai ser dividida em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os 3 anos e meio primeiros, primeira parte, nós sabemos que vai haver um acordo entre o anticristo e Israel. Então vai haver um período de falsa paz. Vai estar tudo nos conformes, tudo tranquilo e favorável. Mas na segunda parte, vai aparecer essas duas testemunhas, a qual vai bagunçar o sistema do anticristo, o governo deles. Porque eles vão vir falar de Jesus. Vai vir falar para os homens maus, para os homens que não foram arrebatados, que há ainda uma oportunidade deles se arrepender e aceitar Jesus. Uma coisa nós temos que entender: esse papel hoje é nosso, é da igreja. Nós vemos que Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou, né? Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então hoje nós somos testemunha do Senhor. Anunciar Jesus, que Ele morreu por nós, para nos reconciliar com Deus, para nos restaurar, né? Para nos fazermos filhos de Deus, para que nós fugíssemos da ira de Deus, né? Aquele cálice que tem lá que Jesus fala lá no Getsemane. Ali, aquele cálice que Jesus ora ali, é o cálice da ira de Deus, né? Jesus tomou para que nós não tomássemos, né? Ele tomou tudo sobre si. E essa ira, irmão, esse juízo, ele virá sobre os homens, né? Justamente essas duas testemunhas vão vir falar sobre esse juízo. Porque testemunha normalmente está ligado o quê? A julgamento, a tribunal, a juízo, né? Então, é por isso que elas são duas, porque tem que haver um acordo. Não adianta ser uma testemunha, tem que haver 2 ou 3. E aqui no caso são 2. Né?
E elas têm que ter concordância, elas têm que ter acordo. Nós sabemos que o Sinédrio, quando foi julgar Jesus, arrumaram duas testemunhas lá que elas não tiveram acordo, não tiveram concordância. Né? E aqui não, essas duas aqui vão estar de acordo, vão estar falando a mesma coisa. E elas vão confrontar o reino do anticristo. Né? Vai começar a falar do amor de Deus, que ainda há possibilidade, mesmo que seja com as próprias vidas deles, mas que eles têm a possibilidade de ser salvos, e muitos vão crer. Né? Muitos vão ser martirizados pelo amor de Cristo, pelo nome de Jesus, não vão negar. Né? Mesmo que vai ser minoria, mas vai ter uma segunda oportunidade. Então elas vão ficar aqui durante essa última parte de 3 anos e meio, falando, dizendo, né? Apontando que o que está acontecendo ali não é de Deus, não é o Cristo que eles esperavam, que o Cristo que eles esperavam já veio e eles não receberam. Né? Então, quando essas testemunhas elas chegaram o tempo final delas profetizar, delas falar do amor de Deus, a besta vai levantar do abismo e vão as matar, elas vão morrer. Né? Vão guerrear contra elas e elas vão morrer. Tudo isso é vontade permissiva de Deus. E a Bíblia nos revela que elas vão ficar 3 dias e meio ali, para todo mundo ver, exposta, os cadáveres ali. E os homens, irmãos, vão comemorar. Eles vão fazer festa, eles vão festejar, eles vão dar presente uns aos outros, comemorando a morte das duas testemunhas, que com certeza os incomodava, os confrontava. Porque quando são confrontados, muitas pessoas quando é confrontada, elas ficam revoltadas. Elas não querem ser apontadas. Né? Elas não querem sair da sua zona de conforto. Então, quando essas duas testemunhas morrem, eles vão fazer festa. Mas ao 3º dia e meio que elas ressuscitam, aí elas vão ficar atemorizadas. Quando as testemunhas elas ressuscitam, né, que elas vão para o céu, Deus os leva para o céu, aí eles vão ficar atemorizados. E aí, meu amiguinho, acabou. Não tem mais terceira oportunidade. A primeira é hoje. Né? Jesus Cristo padeceu por nós. Né? Ele tomou o cálice da ira de Deus para que nós não tomássemos, né? Para que não nós pagássemos com a nossa própria vida. Ele satisfez a justiça de Deus. Vai ter essa possibilidade para aqueles que não foram arrebatados. Mas depois disso, depois que essas duas testemunhas sair, fim de papo. Aí é juízo eterno. Amém?